Amado e Mestre Jesus, amigos e benfeitores que nos auxiliam nessas atividades, elevamos os corações em prece para agradecer-te, Senhor, o muito que temos recebido, o carinho, a solicitude dos amigos e benfeitores que o representam junto a nós. E não só em momentos como esse, mas no decorrer de toda a nossa experiência de vida, calçando-nos em nossas necessidades, apontando-nos os melhores caminhos, enfim, muito nos auxiliando. Por tudo isso estamos agradecendo e uma vez mais vos rogando, Senhor, ampara-nos para que sejamos felizes, filtrando com tranquilidade, com fidelidade as orientações que nos chegam, a fim de retermos tudo aquilo que nos estiver reservado a essa manhã de domingo. Possamos mais sermos fortalecidos de forma a levarmos para o nosso dia a dia as consequências morais desse mesmo aprendizado. Ampara-nos a todos, aqueles que do mundo espiritual conosco aqui comparecem nos mesmos propósitos de também aprender, e que essas boas energias possam irradiar-se na direção principalmente dos corações que mais sofrem. Ampara-nos, Mestre querido, e sê conosco hoje e sempre. Que assim seja. Bom, como já é sabido de todos, né? Se não todos, quase todos, nós estamos dando sequência ao livro Justiça Divina, que é um conjunto de mensagens do Espírito Emmanuel, né? Psicografia do nosso querido e saudoso Chico Xavier. E sabemos também que ele é um estudo sobre a quarta obra da codificação espírita, né? Então, Emmanuel faz referência ao livro Céu e Inferno, pega alguns tópicos e vai dar, vamos dizer assim, uma interpretação mais de natureza moral em torno das colocações do codificador. Não é assim? Muito bem. O tema que nos está proposto hoje é o capítulo 80, estamos bem no finalzinho da obra, e esse capítulo 80 se intitula Na Luz da Justiça. Quando a gente fala de justiça divina, na verdade é um tema que é recorrente, né? A gente tem falado muito sobre esses temas. Quando fala a gente, qualquer de nós, os expositores, né? Mas é sempre bom a gente estar revendo temas e abrindo ângulos, né? Particularmente quando o Emmanuel vem enriquecendo a interpretação dessas leis divinas. É bem verdade que, por mais que a gente fale aqui em torno de justiça divina, nenhuma dessas colocações vai superar a do Mestre, quando nos fala a cada um segundo as suas obras, seja nas expressões do bem ou nas expressões menos felizes, né? De alguma forma está bem sintetizada essa realidade na fala de Jesus nesse trecho. Para iniciar a nossa participação, a gente gostaria de lembrar uma fala do Espírito Druso, que é um instrutor que está acompanhando André Luiz, e ele vai trazer, está lá no livro Ação e Reação, no capítulo 19, aqueles que tiverem curiosidade para abrir um pouco mais sobre esse tema, esse capítulo 19 do Ação e Reação é muito enriquecedor, vale a pena, tá? Mas o que o Druso começa dizendo, né? Bem no início desse capítulo? A evolução para Deus pode ser comparada a uma viagem divina. O bem constitui sinal de passagem livre para os cimos da vida superior, enquanto que o mal significa sentença de interdição, constrangendo-nos a paradas mais ou menos longas e difíceis, com vistas ao indispensável reajuste, né? Então ele sintetiza, de alguma forma, a expressão dessa justiça divina, mostrando os resultados do bem e do mal na nossa vida. Em referência a esse mal, né, definindo as nossas faltas e as nossas falhas, Kardec, lá no Código Penal da Vida Futura, que é a quarta obra, né, do Céu e Inferno, no parágrafo 21º, faz essa colocação. A responsabilidade das faltas é toda pessoal. Ninguém sofre por erros alheios, salvo se a eles deu origem, quer provocando-os pelo exemplo, quer não os impedindo
quando poderia fazê-lo. Então nós vamos vendo que, né, na abordagem do tema justiça, Kardec vai ampliando para uma melhor compreensão dessas leis, né? Começa dizendo a responsabilidade das faltas é toda pessoal, ninguém sofre por erros alheios, né? Nós já equivocamos muito nesse capítulo, acho que todos podem concordar, até mesmo na interpretação das Escrituras Sagradas, não é isso? Porque muitas vezes cultivamos aquela ideia que hoje sofremos em função do quê? Do pecado original. Não tinha essa concepção? Né? Adão e Eva erraram lá atrás, nós todos hoje somos pecadores, porque é uma concepção totalmente equivocada, né? O pecado original, depois vai abrindo, né, quando estuda sobre os exilados de Capela, vai entender que é Adão, não é o primeiro homem, não é a primeira mulher, é um grupo de espíritos que vieram, aí vai ampliando a nossa compreensão, e nós vamos ver assim que o pecado original, ela dá origem daquele orbe de onde aqueles espíritos vieram aqui de alguma forma punidos, né, exilados. Vieram ou viemos, né? Cada um interprete. Mas é interessante nós começarmos a pensar sobre isso, porque a lei divina ela é muito sábia e recente da inteligência suprema, que é a inteligência do Criador. Então as suas leis vão ressentir dessa perfeição. Então as leis que regem a vida, ou a lei que rege as nossas vidas, são leis perfeitas, não tem falhas nas leis divinas. Por isso que Kardec vai registrar com tranquilidade pensamentos dos benfeitores, que a responsabilidade das faltas é toda pessoal. Cada um responde pelas próprias falhas, né? Ninguém passa por algo que não seja responsabilidade sua mesma. Às vezes, essa dificuldade que nós tivemos, né, de aceitar essa realidade é porque tínhamos ou não tínhamos a concepção, por exemplo, de vidas sucessivas. Então, víamos, por exemplo, uma criança em tenridade ou acabar de nascer sofrendo processos complexos. Já nasce com uma enfermidade grave, não é? E a gente fica achando, de onde que vem a origem? Né? Aí começam as confusões para nós acerca de compreender as leis divinas. Quando a gente tem noção clara das vidas sucessivas, tudo se encaixa e entendemos que é a única forma de compreendermos a lei divina. Se nós não tivermos essa consciência de que somos espíritos herdeiros de experiências sucessivas, já vivemos muitas vidas, é impossível, gente, conciliar, né, a ideia de uma vida única com justiça divina. Não tem como, né? Mesmo porque muitas das lutas que nós atravessamos no presente guardam relação com as experiências já vividas, né? Ações boas e menos boas refletem na nossa atual encarnação, né? Isso aí já começa a abrir muitos ângulos para nós, tá? Importante pensar. Quando a gente fala de responsabilidade das faltas, isso aí vai abrindo outros ângulos também importantes para a gente trabalhar em torno da lei de causa e efeito, que de alguma forma é a lei que nós estamos trabalhando, né? Porque essa responsabilidade, ela tem, vamos dizer assim, expressões diferenciadas. Às vezes a falta que um coração pratica, o outro pratica a mesma falta e a responsabilidade é diferenciada para um e o outro, não é assim? O que mostra, mais uma vez, a sabedoria do Criador, nós vamos ver isso, tá? Olha lá, ângulos diferenciados dentro dessa mesma lei. Nós estamos recorrendo ao Livro dos Espíritos para ter essa ideia, né? Será tão repreensível quanto fazer o mal o desejá-lo? O que vocês pensam? Quem ajuda? Kardec está perguntando, né? Será tão repreensível como fazer o mal o desejá-lo? Repreensível. Quando a gente pensa em repreensível, né, a gente começa a refletir. Os dois são repreensíveis, mas o peso de um e o peso do outro, nas consequências, na ação e reação que a gente vai ter que responder, é que são diferenciados. Mas se você só fica desejando mal, pensando, você está sintonizando. Então é repreensível, sim. Agora, com que força isso aí, né, vai desencadear ações e você vai ter que responder por isso. O fazer tem um peso muito maior. Mas não quer dizer que a gente pensar no mal, a gente está livre de estudar. Pode pensar livremente? Não. A gente não pode pensar livremente no mal. Há um item até no Evangelho segundo o Espiritismo que chama, né, pecado por pensamento.
né? A gente vê que os níveis de alcance dessa lei vão em expressões que a gente antes não imaginava, até a nível dos pensamentos, né? Só voltando aqui no trecho de Kardec, olha a sequência aqui que também é interessante, né? Ninguém sofre por erros alheios, salvo se, ao detalhe, né? Se a eles deu origem, quer provocando-os, quer não os impedindo. Então ele vai dar um exemplo logo na sequência, no caso, por exemplo, do autoextermínio. Uma pessoa pratica o autoextermínio, ela responde pela falha? Claro, né? Toda pessoa que esbarra nesse erro complexo responde por essa falha. Mas ele vai dizer, se esse alguém exerce, né, o autoextermínio induzido por um outro coração, ele vai dizer, a responsabilidade desse outro coração que induziu o processo é muito maior do que aquele que exerceu o próprio erro. Agora, em janeiro, Perceberam? saiu uma modificação na lei sobre o bullying, onde você não pratica, mas você induz. Sim. Sabe? Então, principalmente o bullying cibernético, né? Nas escolas, principalmente. Então, se você foi um dos que induziu ao bullying cibernético, qualquer nível desse bullying, né? De constrangimento e tal, você é corresponsável. Você não praticou, mas você insuflou, você induziu. Então pega muito nesse ponto aí. Então, que intenção você anda fazendo isso? Exatamente. Você vê que a lei humana, eu não sei se vocês ouviram o que ela disse. Ouviram, né? Então a lei humana, na verdade, ela se esforça para aproximar da lei divina, né? Que é muito mais justa. Você vê que a nossa lei vem se modificando, tentando cercar as expressões que até um tempo atrás não existiam, né? Então o nosso grande esforço é de aproximação dessa lei maior, né? Que é a lei divina, bem trazido, né? E a gente começa então a abrir muitos ângulos em torno da interpretação dessa lei na nossa vida. Quando você pega obras, né, como por exemplo da Monta de André Luiz, tem registros que deixam você pensando, não é assim? Porque às vezes nós podemos ser responsabilizados por crimes que não praticamos. Incomodou alguém? Não é? Lembra daqueles companheiros lá no livro Entre a Terra e o Céu, que tiveram ciúme um do outro, Entre a Terra e o Céu, peraí, acho que eu estou fazendo confusão. 3 amigos, não é isso? Um era casado, um dos amigos tinha, né, estava se envolvendo um pouco com a esposa dele, tudo mal, eles enciumados, foram para uma caçada de codornas, não foi? Aí o que aconteceu? Quem lembra? Acho que o terceiro induz o outro, né, ao extermínio desse marido, não é isso? Na verdade, o que acontece? Esse casado teve ciúme do amigo e naquela oportunidade, sem coragem de eliminá-lo, aproveitou, né, a caçada de codorna e almejou o companheiro para tirar a vida dele, como se fosse um acidente, não é assim? Ele, nervoso, atira, né, dali a pouco, parece que 2 tiros, 2 barulhos sequenciados, e o rapaz cai vitimado, né? E aí é curioso, porque aquele que deu o tiro, né, o marido enciumado, acreditou que ele que tivesse eliminado o companheiro, mas na verdade não era ele, era o outro, que acabou acertando ele. Ele até tinha o desejo de eliminá-lo, mas no nervosismo ele errou o tiro, o outro acertou, que também tinha o desejo de eliminá-lo, não é? Mas você vai ver que o primeiro sofre as questões do desejo de eliminar o companheiro, embora ele não tenha sido o criminoso, né? Então, o desejá-lo igualmente traz as responsabilidades. Ele acreditou que foi ele? Ele acreditava que era ele, né, que tinha matado. Mas, de qualquer forma, a intenção dele esbarra nos mecanismos da lei e ele responde por isso. É a questão da culpa, então, também significativa nesse caso, né? Porque se você pensar bem, é como define bem o Livro dos Espíritos. Onde é que está escrita a lei divina? Em parâmetros, em páginas de... Tá, tem muitas coisas escritas em páginas, mas acima de tudo é na própria consciência, né? Então isso é muito sério a gente parar e pensar. No livro E a Vida Continua, nós vamos ver a Evelina, né, uma jovem, tá dividindo o interesse dela entre 2 companheiros, não é isso? No campo afetivo.
E aí as situações complexas que aconteceram com um deles, ela é corresponsável, porque ela deu esperança para os dois ao mesmo tempo. Então a gente vai vendo ângulos importantes para a gente estudar, né, para ter cuidado no bom encaminhamento da nossa vida. Porque às vezes uma fala nossa pode mudar o roteiro ou a escolha de alguém. E nós podemos ser corresponsáveis nessa mudança de trajetória. Para o bem ou para o mal. Não é? Uma vez nós estávamos aqui num dos corredores da casa, uma pessoa conversando e falou assim, nossa, de um dia eu modifiquei muito a minha forma de pensar. Graças a uma fala sua, eu falei, nossa senhora, o que eu falei? Né? A preocupação vem na hora, porque é muito sério isso. É muito sério. Né? Vale pensar. E isso convida a gente a ter um pouquinho mais de responsabilidade até no terreno da fala. A pessoa chega perto da gente e fala assim, nossa, a vida na casa, vou te falar, meu casamento é uma dificuldade imensa, meu marido isso e aquilo. Vou te falar, separa dele. Cuidado. Cuidado, porque às vezes separa mesmo, e depois lá na frente, na hora de redimir o processo, né, a pessoa que tomou a decisão da separação, às vezes, incursa no processo da lei, mas alguém em torno vai ter que aparecer também para ajudar no processo. É aquele que falou, separa dele. Não é? Então a gente precisa pensar isso com um pouco mais de profundidade, perceber o alcance das nossas ações em todos os sentidos do pensamento, a forma de falar, né, uma opinião que a gente dá às vezes, apressada na experiência de alguém, né, para que a gente não se resvale em expressões complexas. Alguém nos chamou. Muita vigilância, né? Emmanuel tem a fala dele que é melhor pecar calado do que falar. Tem essa fala? Eu não conheço. Já escutei falando que é melhor pecar calado do que falando, né? Eu nunca ouvi essa fala, nem estou definindo, né? Depois eu até gostaria dessa referência. Mas se for pensar bem por tudo que se estuda, ela faz um certo sentido, que a fala tem um poder indutivo muito grande, sabe? Então a gente precisa ter muito cuidado. O Emmanuel tem um texto chamado Palavra, que ele vai falar dessa força indutiva da palavra. Então a gente precisa ter um cuidado assim. Né? É um instrumento belíssimo em nossas mãos, a palavra, precisa ser só bem direcionado, né? Para que não entremos em campos de dificuldade. Tranquilo? Né? Então ninguém sofre por erro, por exagero, salvo se deu origem a ele, provocando-os ou não os impedindo. Né? Que às vezes está em nossas mãos impedir um processo e a gente se exclui. É isso? Era a hora de falar e não de calar. Tem isso também. Né? Era a hora de falar e a gente silenciou. Por que você não... Né? Você teve a oportunidade, você teria... Era da sua alçada e você não entrou. Não é? O que eu escutei, eu falei, tá danado. Se correr, o bicho pega. Se cai, Não é bem assim, não. É o lavar as mãos lá do Pilatos, né? A decisão era com ele. E ele lavou as mãos. Né? Isso aí são coisas, a gente está apontando um Pilatos, mas né, quantas vezes agimos como esse Pilatos na nossa vida, né, com essa expressão do companheiro. Então é muito importante a gente começar a perceber, né, a dinâmica dessas leis nas questões comuns do nosso dia a dia, para que a nossa vida possa fluir com naturalidade, trazendo o conforto e a alegria que a gente deseja. Mas não é porque nós elejamos hoje uma proposta diferente que nós estejamos sujeitos às consequências dos males que já praticamos. Nós vamos responder pelas falhas que tivemos. É natural. Né? Se a gente desarmonizou alguma coisa nos terrenos da vida, é natural que a gente até deseje a reparação desses mesmos processos. Então, às vezes, hoje nós estamos elegendo uma vida mais tranquila, mas vem, às vezes, resultados das expressões já vividas e nos visita o desafio que a gente interpreta desta ou daquela forma. E aí está um dos grandes problemas da nossa vida. Porque quando a dor nos visita, dificilmente nós interpretamos ela como uma coisa positiva para nós. Como expressão de socorro ou mesmo de redenção. A gente não vê na dor um processo de oportunidade. As mais das vezes a interpretamos como mecanismo punitivo da nossa vida.
Muitos de nós nos revoltamos com os processos da dor. E se ainda não temos nem noção dessas dinâmicas da lei divina, ainda ficamos procurando fora de nós os culpados, os responsáveis por ele. Dificilmente trazemos para nós a responsabilidade das dores que nós experimentamos, né? Então é importante a gente não perder isso de vista. Começar desde hoje a reinterpretar esses processos. Se essa situação complexa me visita, qual que é a finalidade disso, né? Desse mesmo desafio, dessa mesma dor? Qual que é o recado que ela está me dando, ao invés de eu fugir do processo procurando culpados fora de mim, né? Importante pensar. Porque a gente sempre fala, né, a dor, se você for abrir um pouquinho mais o estudo sobre esse tema, você vai ver ângulos muito significativos em torno desse tema. Por exemplo, nós estamos aqui, já falamos isso aqui certa feita, nós estamos aqui fazendo exposição, aí a gente, na posição que eu estou apoiando nesta perna, né? Estou apoiado nessa perna. Se eu ficar aqui muito tempo falando, dali a pouco se eu sinto um desconforto, aí eu mudo, quase que sem eu perceber, a gente muda de posição. Se não tivesse esse desconforto, vou chamar dessa dor, eu ia permanecer muito tempo nessa posição e ia lesar o membro, não é? Mas providencialmente vem a dor, o desconforto, e aí me convida à modificação. Perceberam como é que o processo, em questões simples da nossa vida, mostra que é um socorro ou uma advertência? Né? Alguma coisa que não vai bem? E é uma proteção. Então, se na nossa vida, nós, né, trazendo para outros ângulos da nossa experiência, estamos sofrendo algum incômodo, a vida está falando, muda de posição. Né? Tem alguma coisa que não está caminhando bem. Vamos tentar um outro roteiro, aquele ali não está muito bom. Pois não. O próprio espírito está naquela condição das formas do pensamento, né? Porque o pensamento, aliado ao desejo, que ele cria uma forma, como se fosse a matéria, e essa matéria se movimenta. Então, nesse caso que você contou do livro aí, a pessoa pensou, ele plasmou, né? Talvez algum desencarnado pega aquela energia e vai levar para quem está querendo cuidar. Só que aquilo ali vai voltar para o dono. É aquele efeito bumerangue, né? Então, igual tem um carro com uma parede próxima aqui, lá em São Paulo, e ela passava muita dificuldade, e um vizinho comprou um caminhão novinho, né? Um basculante, e foi lá na casa dela. Eu duvido que seu marido tenha dinheiro para comprar um basculante desse. Né? E ela ficou assim, revoltada, né? E ela pensou assim, tomara que você bata esse caminhão, bata aí, e aconteceu. Aí ela frequentava um centro, né? Eles falaram, olha, vai lá no hospital e pede perdão, fulano. Pede perdão por quê? Não, você desejou que ele batesse o carro. Eu só pensei, por exemplo, um desencarnado pegou essa energia e fez acontecer. A culpada é você é a fonte, né? Aí, olha esse jeito aí. São ângulos, né? De alguma forma está relacionado a essa questão do Livro dos Espíritos. Nós só lançamos a pergunta, ainda não trouxemos a resposta, né? Mas que dizem os benfeitores? Aliás, só recorrendo lá, né? Porque a gente deu uma voltinha. Será tão repreensível quanto fazer o mal ou desejá-lo? Conforme, né? Depende. Há virtude em resistir-se voluntariamente ao mal que se deseja praticar. Então, às vezes, nós temos tendências para determinado mal, mas nós estamos num exercício grande de vencer aquela tendência. Ele fala, isso é positivo, é o contrário. Né? Então, há virtude em resistir-se voluntariamente ao mal que se deseja praticar. É interessante o termo voluntariamente, que às vezes nós somos constrangidos a fazer o bem. Não tem mérito para nós não nisso, tá? Há virtude em resistir-se voluntariamente ao mal que se deseja praticar. Por isso que ele fala, sobretudo quando há possibilidade de satisfazer-se a esse desejo. Né? As circunstâncias todas se apresentam para falar assim, se quiser repetir, vai dar. É essa hora que a espiritualidade está do lado da gente e fala, deixa eu ver o que ele vai fazer. Se ele vai recalcitrar, se ele vai repetir, ou se realmente, né, aquele empenho que ele tanto fala, agora é a hora dele demonstrar. É assim? Está lá do lado, só aguardando. Se apenas não o pratica por falta de ocasião, é culpado quem o deseja. Né? E às vezes a gente fala assim, eu nunca fiz aquilo que o outro fez. Mas por dentro assim, mas eu queria tanto que surgisse uma oportunidade. Não é? Então a gente precisa ter essas noções, a mostrar como que a lei funciona fora e dentro de nós. Tá?
Quando a gente fala de lei fora e dentro de nós, a gente pode pensar também em dor fora e dentro de nós. Estudando ainda o próprio mecanismo da dor, no próprio livro Ação e Reação, esse espírito Druze, ele vai trabalhar muito esses aspectos. Porque a gente fala assim, a pessoa passa por uma dificuldade, e a gente fala com muita frequência no nosso meio, o acaso não existe, não é isso? Ninguém passa por aquilo que não precisa, e tem umas várias frases que são desdobramentos dessa primeira. Mas alguém fala assim, mas e os animais? Eles também não sofrem? Não sentem dor? Adoecem? Plantas adoecem? E aí? Causa e efeito, não é isso? Aquela lagartixa na última encarnação foi um jac... É isso? Não. Não é, não tem causa e efeito, né? Nos reinos de retaguarda. Mas então, por que eles experimentam um processo de dor? Faz parte da aprendizagem daquele ciclo dele, né? Exatamente. Né? É a dor aprendizado que eles chamam de dor evolução. Então a dor, gente, é ingrediente no processo da nossa vida. Tá? Então existe a dor evolução. Por exemplo, nós estamos aqui, a nossa irmã aqui está com... Não é? Porque se eu tivesse ali, eu estava com o mesmo lugarzinho, que eu sinto um calor imenso. Né? Então assim, as dificuldades do clima, o ambiente que você vive, a ausência ou a fartura de água, disso, fazem parte do nosso processo de aprendizagem. Não precisa ficar procurando, deixa eu ver se na encarnação passada. Não, isso é um processo natural da experiência. Tem lutas e desafios que nós somos chamados a viver em função de estarmos num corpo físico. Não é assim? E aí a gente abre isso para muitos outros ângulos. Existem desafios naturais da vida. Nós entramos num relacionamento afetivo. É fácil, gente, vida de relação afetiva? Casamento, namoro, etc. Não. Tem lutas que são naturais da vida de relação. Quanto mais estreita a relação, mais conhecemos o defeito do outro e ele os nossos. Daí as lutas naturais de uma vida de relação. Tem pessoas que têm situações complexas? Tem. Aí já sai daquele processo, né? Da dor evolução, caminha para a dor expiação. Isso tem. E o Druze vai separar disso, né? Ele fala, a dor que vem de fora, bem compreendida, é a dor evolução. Mas a dor expiação é aquela que vem de dentro, os processos que vêm de dentro. Né? Importante pensar. Tranquilo até aí? Nós recorrermos às próprias escrituras, tem um trecho de Lucas que é muito interessante nesse sentido, olha o que ele vai colocar. E o servo que soube a vontade do seu senhor e não se aprontou, nem fez conforme a sua vontade, a vontade do seu senhor, será castigado com muitos açoites. Olha o complemento que interessante. Mas o que a não soube, né, quem não conheceu a vontade do Senhor e fez coisas dignas de açoites, com poucos açoites será castigado. É interessante essa fala, não é? Perceberam que o castigo todos os dois vão atravessar? Né? O resultado da ação, se ela foi menos feliz, não é isso? Se ela é digna de açoite, todo mundo vai experimentar. Mas uma pode ser entendida até como dor evolução, porque vai ser o resultado do mal feito para que ele fale, olha, isso não convém. Então aquela dor que ele experimenta é uma advertência da vida ensinando a ele, olha, por esse caminho não convém. Tá? Então ele sofre alguma expressão daquele resultado, mas percebam, com poucos açoites será castigado. É lógico que a dor é proporcional, né? Proporcional à responsabilidade. Então se ele teve uma falha que é por ignorância do processo da lei, ele sofre o resultado daquela falha, mas de forma muito mais tranquila, muito mais suave. O problema nosso é o de cima. Né? Soube a vontade do seu Senhor e recalcitra. E ainda assim o faz. Aqui é o grande problema nosso. Né? Aqui vem a recalcitrância mesmo, a nossa teimosia, a nossa rebeldia, porque nós já sabemos o caminho certo e ainda reincidimos nos nossos erros. É isso que vem atrasando a nossa trajetória. No caso aí, a pessoa erra de caso pensado, né? Ele ainda malícia, né? Exatamente. Por desconhecimento. desconhecimento. Muitas vezes uma pessoa entra numa fila, chega lá no caso do diretor,
Mas ele já fez, vou começar a fazer a minha falcatrua aqui que eu vou, né? Então é virar malícia, tá entrando aí. Sim, a responsabilidade é muito maior. É a questão do esquecimento, mas acho que a gente tem que lembrar que, antes de tudo, isso está registrado em nós. Né? Então a gente pode usar como desculpa, né? Que a gente não teve o conhecimento e tudo, mas está registrado na nossa consciência. O aprendizado de décadas. Essa colocação da companheira aqui, gente, ela é muito frequente, é muito recorrente, principalmente quando as pessoas estão chegando em doutrina espírita e começam a ter essas informações. A gente fala assim, eu vou recorrer à ideia, porque a gente às vezes justifica assim, né? A pessoa chega começando o processo de conhecimento, quer dizer que a gente hoje responde pelos erros de passado? Sim, por que não? Né? Mas a pessoa assim, mas você está falando que a gente passa por esquecimento de passado, como é que eu vou responder por uma coisa que eu nem sei o que eu fiz? Que nem o erro que eu sei que... Né? Então esse pensamento é recorrente. As pessoas costumam manifestá-lo. Mas como é que eu vou responder para uma coisa que eu não recordo? Primeira coisa, a gente tem que entender o que é esquecimento de passado, que não é borracha no nosso passado. Por isso que a gente gosta daquele termo véu do esquecimento. O que é véu? O véu sempre deixa alguma coisinha passar. Então o registro, gente, ele está ali na nossa intimidade, o registro acontece, ele existe dentro de nós. A gente não lembra dos fatos, que dentro do processo encarnatório, pelo abafamento da grosseria da matéria, a gente perde os registros mnemônicos da memória. Mas o acontecimento está vivo dentro de nós, vivo dentro de nós. Por isso, você encontra uma pessoa que foi um adversário do seu ano passado, você vibra diferente próximo a ele, não precisa falar nada. Né? Tocam-se as vibrações do corpo espiritual entre um e o outro e eles, entre aspas, se reconhecem. Está no inconsciente. Tá? Oi? Está no inconsciente. Está lá, registrado no inconsciente. Porque o inconsciente nada mais é do que o registro nosso de passado. Né? E se a gente pudesse perceber o nível de interferência que tem, as experiências que já vivemos na vida atual, nós assustaríamos. O Emmanuel, no livro Pensamento e Vida, tem um capítulo chamado Associação. E ele vai remeter muito a isso. Porque toda experiência que nós vivemos, gente, de alguma forma ela viaja na nossa intimidade. Ela vai procurar alguma circunstância próxima ou idêntica àquela que foi vivida. Tá? E aí você pensa, você experimenta uma determinada circunstância, aquilo viaja na sua intimidade procurando experiências parecidas, encontra alguma coisa, vem o sinalzinho de volta, vermelhinho ou verde. Cuidado, cuidado. Isso te trouxe sofrimento. Ou então ela vem verdinha, você já fez isso, foi muito bom, aproveita, aproveita. Né? Então existe todo um campo de registro de vidas passadas que vigoram muito para a experiência atual. Tem aspectos bons e menos bons. Muitas vezes, isso a gente vê até no atendimento fraterno, às vezes a orientação surge, mostrando a necessidade que a gente tem de, com base nesse entendimento, reformular alguns estados emocionais. Por exemplo, nós passamos por uma situação complexa numa vida de relação. Vou colocar uma questão bem drástica. A pessoa sofreu um abuso na relação afetiva. Né? Ou então mesmo como um filho, uma criança, por exemplo. Né? Ela sofreu muito naquele processo. Às vezes o relacionamento afetivo dela, às vezes estava vendo um filme, a gente estava pensando justamente sobre isso. A pessoa sofreu um abuso muito grande nas relações afetivas. Né? Com muito custo, no final da existência, conseguiu ficar livre daquele processo, teve outro encaminhamento e tudo mais. Aí a gente fica pensando assim, já pensou essa criatura numa próxima existência? Né? Quando ela aproxima, com as primeiras possibilidades de uma questão afetiva, quando ela sente a atração, ela vai viver um conflito. Pode ser um anjo na vida dela aproximando, mas ela vai viver um conflito. Por quê? Porque aquela experiência de aproximação vai remeter a ela alguma coisa parecida. Quando foi que eu tive uma relação afetiva? Pronto. Ela remete àquela questão de ela sofreu abuso, tal, e ela, não sei, né? Aí ela traz um conflito no processo de uma relação que seria... Então a gente precisa entender isso, até para administrar os processos de culpa que a gente carrega. Porque a gente acha que os processos daqui para frente serão idênticos àqueles já vividos. Não é assim que funciona. Porque a encarnação, a proposta dela é renovação, é melhoria, é redenção. Então a gente não precisa associar isso, não. Tudo bem, deve estar experimentando isso em função disso e daquilo, mas a proposta hoje é outra. E quando a gente busca o aspecto racional, a gente administra as expressões emocionais e o nosso caminho costuma se endireitar.
aproveitando melhor as oportunidades. Ficou claro isso? Éder, e a gente tem que lembrar que esse véu do esquecimento é uma bênção, uma misericórdia divina, porque a gente não permaneceria equilibrado, a gente enlouqueceria com as recordações de passado. Hoje a gente se acha meio bonzinho, né? Uns se acham até anjos, mas se voltar na nossa memória, coisas que a gente fez em outras encarnações, voltar com frequência, a gente enlouquece. Com a mesma carga emocional, não daríamos conta. Então, assim, é tanta proteção, é tanta misericórdia, que a gente pode se sentir desconfortável, acender luz verde e vermelha, mas a gente ainda se mantém equilibrado. Então, ir em busca destas lembranças é um risco imenso, porque você não tem o equilíbrio total, nenhum de nós temos. Senão a gente nem estaria mais aqui reencarnado, né? E aí, muitas pessoas ainda vão de encontro a isso, de regressões, de mensagens, enfim. E aí não sabe o risco que ela traz espiritual e emocional para a vida dela. Trazer para a vida atual uma circunstância que está difícil de ser vencida, né? Faz muito sentido. Tá? Mas o que está aqui mostrando, né, no mecanismo da lei divina, na expressão dessa justiça, é essa responsabilidade graduada ao nível de compreensão de cada um. Nós estamos aqui na mão com o livro Contos desta e da Outra Vida, do Humberto de Campos. Nós não vamos ler a história, acho que a maioria das pessoas até a conhecem. Você lembra daquele capítulo que chama Talidomida? Vocês lembram? Não é? Que foi uma enfermidade que aconteceu, o nascimento de muitas crianças com o corpo lesado, né? Às vezes só com os toquinhos do braço e tal, e aconteceu em massa esse processo. E a gente fica assim, nossa, mas crianças já nascem assim, onde estava Deus que permitiu isso? Aí vem as nossas concepções apressadas, né? Assim? E aí o Humberto de Campos vai trazer as razões pelas quais nasceram aquele número de crianças com aquelas formas. Quem não conhece esse texto aqui, levanta a mão, por favor. Quem não conhece, né? Quem não conhece. É muita gente. Vou dar uma simplificada, para não deixar também você sem referência nenhuma. De forma bem simplificada, depois peguem o texto, é muito rico, tá? É o capítulo 35 do livro Contos desta e da Outra Vida. Porque o que ele vai fazer referência? Tem um conjunto de companheiros no mundo espiritual estudando a lei de causa e efeito. E o instrutor que está lá mostrando, né, vamos dizer assim, a dinâmica dessa mesma lei, vai trazer a história da talidomida. Então ele vai mostrar lá que aquelas crianças que nasceram principalmente em determinadas regiões, e hoje a gente identifica com certa facilidade que é principalmente na Alemanha, tem as suas razões de ser. Por isso que a gente fala de vidas sucessivas, não dá para conciliar a lei divina sem essa realidade. Né? Então ele vai falar, em períodos, 10 anos atrás, vêm os períodos de guerra. Aí na guerra, não bastasse os horrores da guerra, grupos, né, de civis e militares se reúnem para tornar o processo ainda mais complexo. Combinam na sombra o assalto às famílias que eram perseguidas, que eram dos judeus. Então eles vão a esses agrupamentos, nas casas dos judeus, muitos deles eram ricos, né, e começam o mecanismo do roubo, pegam joias. Qualquer pessoa que se manifestasse contra era agredida, tinha as pernas cortadas, tinha o pescoço, e assim, um processo, né, terrível, já dentro de um mecanismo terrível. Né? Há um detalhe significativo nessa obra que define a questão das responsabilidades, por isso que a gente está querendo trazer isso aqui, que é o que ele fala assim, quando fala desses que combinaram a pilhagem, né? Homens e mulheres de raciocínio maduro, olha o detalhe, combinam o assalto em mira. Não vamos abrir muito não. Então, homens e mulheres de raciocínio maduro, conheciam a vontade do seu Senhor? Né? É isso que está sendo definido. Tá? E ainda assim elegeram aquilo. Passado algum tempo, na realidade espiritual, está lá um grupo de espíritos se arrastando, muitos deles sem pés, sem pernas, sem isso e aquilo. Quem são eles? Os agredidos judeus? Não. Os espíritos que agrediram e tinham consciência do que estavam fazendo. Então a lei, no caso, ela é severa. Aquele que conhecia a vontade do seu Senhor e não fez, com muitos açoites, será punido. Né? Então o nível de responsabilidade é muito grande. Então, para o processo de redenção dessas almas, é que elas começam a renascer no orbe e tinham necessidade do processo expiatório.
como mecanismo de corrigenda e de autodisciplina, né? É por isso que elas surgem naquele período, não só na Alemanha, mas principalmente lá. E aquele remédio que veio para aliviar a dor do parto e tudo mais, acaba funcionando como mecanismo da lei divina. E as crianças nascem com aquelas necessidades. Tranquilo? Porque para nós, né, onde estava Deus? No mesmo lugar, coordenando com todo o carinho, misericórdia a todos os corações que tinham necessidade. Interessante pensar. Talidomida, capítulo 35. Tá? Então é importante a gente perceber esse nível de responsabilidade de cada qual no mecanismo das leis divinas. E aí nós vamos entender com tranquilidade que na lei divina predominam dois aspectos fundamentais, atenuantes e agravantes. Tá? Porque é sempre assim, é levado em conta aquilo que foi um agravante. E vai levar também os atenuantes. Uma moça lá pega no comércio lá fazendo um assalto, um roubo. A gente passa e fala o quê? Ah, devia prender essa vagabunda. Ainda dá até título complexo para a pessoa, não é? Aí você vai conhecer o caso. É mãe de família, sozinha, abandonada pelo esposo, perdeu o emprego, tem 2 filhos em casa, pequenos, querendo comer. Pediu, ninguém deu, ninguém dá. Tentou com o trabalho, não consegue. E ela passou no supermercado e viu o alimento. Tem atenuante? Para quem ficou agravante? Para a sociedade indiferente, não é? Porque às vezes não percebe o sofrimento daquela mãe. Ou será que quem está em torno não teria essa responsabilidade? Vale pensar. Vale pensar. Então, perceberam como é que às vezes nós somos apressados nos nossos julgamentos? Né? Muito importante a gente perceber isso. E isso é importante porque nós estamos falando de processo de dor em função da lei de causa e efeito e às vezes temos muita dificuldade de avaliar a nossa dor. Entender que ela é realmente a responsabilidade nossa, qual o recado que ela tem. Deixa eu classificar essa minha dor. Isso aqui é uma dor evolução, é natural do processo ou é alguma coisa que diz respeito à minha necessidade de crescimento? Talvez quando ela visitar seria bom a gente classificá-la, não é? Mas se temos dificuldade de classificar a nossa dor, imagine classificar a dor do outro. Temos condição? Mas se você pensar bem, até mesmo dentro do âmbito social da vida, tem companheiros que são chamados a fazer essa análise, não tem? Não tem expressões de justiça? Tem. E aí que entra agora a página de Emmanuel, tá? Ele começa a página com essa colocação, ó. A justiça humana, conquanto respeitável, frequentemente julga os fatos que considera puníveis pelos derradeiros, os últimos lances de superfície. Então o que ele está dizendo? Mesmo aquela pessoa que tem autoridade na área jurídica, quando ela pega uma pessoa, um processo que chega às suas mãos, ela vai analisar aquilo através dos últimos lances que aconteceram no processo, dentro de uma expressão superficial. Ela não tem acesso a muita coisa. Concorda? Né? As mais das vezes chegam 2 pessoas lá, uma contra a favor, sei lá, o advogado de defesa, de acusação, e vão trazer para ela, olha, aconteceu isso. Que coisa mais superficial do que isso? Né? É coisa mais superficial. Então, está dizendo, a justiça humana, conquanto respeitável, frequentemente julga os fatos que considera puníveis pelos derradeiros lances de superfície. Nós somos muito apressados no caminho das análises e dos julgamentos. A gente depara com uma situação, e isso, gente, nós estamos falando para trazer para o dia a dia nosso. A gente vê uma circunstância acontecendo ao nosso lado, aí na vida, a gente já logo traz o veredito e sai respondendo segundo o nosso veredito. Né? Sem conhecer nada do processo, a gente não tem nem contato com vamos dizer assim, as origens daquela dificuldade e a gente já sai trazendo os vereditos. Né? Então, ele está falando, a justiça é respeitável, mas ela é passível de falha. Mas é um campo de aprendizagem, como no feito de coração está tudo certo. Né? Que mesmo quando existem, gente, lances equivocados da justiça, em última análise, aquele que foi punido injustamente, na verdade essa palavra não deveria existir. Que ainda que ele seja
isento na experiência atual, com certeza ele tem compromissos de passado, senão aquilo não seria permitido. A lei é precisa, gente. Quando a lei é a divina, não existe endereço errado no capítulo das dores e dos desafios. Né? Isso é bom a gente rever. Cada um de nós pensar nas próprias lutas e desafios. Mas a justiça divina observa todas as ocorrências, desde os menores impulsos que lhe deram começo. Né? Por isso que a gente precisa confiar mais na justiça divina. Porque ela vai levar em conta todos os detalhes do processo. Né? Nós somos apressados no julgamento. Nós temos o processo da vida de quem quer que seja. Nós não temos nem o nosso em função do véu do esquecimento. Nós não sabemos todas as experiências já vividas e a gente quer definir situações para o outro. Né? Importante pensar. E aí, nesse sentido, ele vai trazer aqui várias situações para a gente refletir nesse processo da análise das lutas do outro. Escreve assim o Espírito Emmanuel, na sequência dessa fala. Identificaste os culpados pelas tragédias minuciosamente descritas na imprensa. No entanto, muitas vezes tudo ignoras, não é algumas coisas não, tudo ignoras acerca das inteligências que urdiram na sombra. O que ele está falando? Quem dá uma ideia? Quer que repita? Identificaste culpados pelas tragédias minuciosamente descritas na imprensa. No entanto, muitas vezes tudo ignoras acerca das inteligências que urdiram na sombra. Não ficou claro? Iniciação espiritual? Pode pensar no processo até obsessivo. Mas né? também de encarnados. Mas também de encarnados. Que armam uma coisa para uma pessoa, ela vai ingênua no processo, achando que está assim, ela está sendo induzida a uma prática complexa depois que a coisa estoura que ela vai perceber. Não é? Então, se você pensar em termos de responsabilidade, quem que é o maior responsável nesse caso? Os mentores. Os mentores da ação. Não foi o que foi falado lá na questão do suicídio? Um responde por, mas aquele que induziu é mais responsabilizado. Né? Interessante pensar. Viste pais e mães aparentemente felizes e vigorosos tombarem na desencarnação prematura, minados por sofrimentos indefiníveis, mas não enxergaste os filhos inconsequentes que lhes exauriram as forças. Não é? Num desses textos que contam histórias da realidade espiritual, é trazida a história de um casal que teve um filho, o seu primeiro filho, e a mãe, num excesso no campo afetivo, começa, desde muito cedo com aquela criança, envolvê-la em uma espécie de favoritismo. Ah, que é a minha criança, que é a minha isso aqui, tal, tal. Aí ela chegou em determinada idade, o pai falava, ó, tá faltando disciplina para a criança. Não, mas o que é isso? Meu filho não precisa. E assim foi. Na escola, o menino começou a fazer isso. Olha, a professora advertia, a mãe falava, que absurdo, você acredita que na escola a professora isso, isso e aquilo? O pai falou, olha, cuidado com essa questão, porque a criança está demonstrando, não, meu filho... E assim foi, na escola, mais à frente, no campo de trabalho, na vida social, e ela sempre defendendo o seu filho. O pai, vendo, porque aí já tinha problemas com a polícia, com isso e aquilo e tudo mais, não aguentou a dor moral. E procurou o autoextermínio. A mãe continua na sua experiência e depois nós vamos ver que ela perde a vida em função do crime do próprio filho. Ele elimina a própria mãe. Né? Então, às vezes, em nome do amor, a gente cerca aquela criatura, mas a gente mesmo está criando. O pai, alguém chega e diz, não, mas, puxa, caiu no erro do autoextermínio. Conhece a dor que esse pai experimentou? Acompanhando, lutando com a esposa, para dizer, olha, vamos fazer, e ela não permitia. É isso que ele está dizendo. Pais e mães aparentemente felizes e vigorosos, tombarem na desencarnação prematura, minados por sofrimentos indefiníveis. Está lá narrado na obra. Né? Pois não? Esse livro nós dois estudamos, André Luiz. Fala dos casos na cabeça da
A voz dela é de anjo, eu sei que ninguém ouviu. Eu estou fazendo um esforço grande aqui, que eu sou um espírito mais grosseiro, mas o que a brincadeira, né? Ela está dizendo que existe nos relatos, inclusive da aula de André Luiz, essa questão de nós, os pais, né? Com excesso de carinho, em nome desse amor, precisamos ter esse cuidado, porque às vezes nós estamos desfigurando a estrada de uma criatura que precisa de disciplina também, né? Também. Não tenha dúvida. Porque reconhece que parte do... Exatamente. Parte dos encaminhamentos foram por conta do que fizeram, né? Anotaste os companheiros que desertaram da construção espiritual, censurando-lhes o esmorecimento e o recuo. Todavia não te apercebeste dos amigos levianos que lhes exterminaram a terra sementeira de luz no apontamento escarnecedor. Eu fico pensando em cada coisa dessa, quando a gente vai ler, vai estudar, né? A gente vê que quem estuda, o grande beneficiado é quem expõe. Porque ele tem que ler primeiro, refletir sobre para poder trazer. Ele é a pessoa que mais aprende, e normalmente é o mais necessitado mesmo. Então é interessante o que ele está dizendo, né? Porque às vezes uma pessoa chega, aqui mesmo no movimento espírita, e aí está chegando com boa vontade, querendo fazer exercício. Aí eu gostaria de participar dessa questão, vamos fazer um estudo e tal. Aí a pessoa vai, faz o estudo, vem aquela crítica rasgante, né? Está lá no Velho Testamento, não matar. A gente acha que é só tirar a vida da pessoa. Mas joga um balde de água fria, a pessoa perde todo o seu pique naquele sentido, sai do caminho, né? Em função de uma fala rude. Você pode identificar a falha de uma disposição, disso ou daquilo, mas não precisa ser rude, né? Tirando a pessoa do piso. Às vezes não, eu sou franco. Todo mundo já ouviu isso. Não, eu sou franco. Não, você não é franco, você é cruel, né? Isso não é franqueza, isso é crueldade. Então é importante. Reprovaste os que renderam à perturbação e à loucura, estranhando-lhes a suposta fraqueza. Entretanto, não chegastes a conhecer os verdugos risonhos do campo social e doméstico que os ficharam no cadastro do manicômio. Ele não está falando aqui de influência espiritual, está dizendo contexto social, não é? Eu fico pensando, hoje em dia se fala de bullying, essas coisas, a gente aprende muita coisa, né? Expressões de preconceito que a gente nem dava notícia. Eu me vejo, às vezes, na juventude, eu falei, gente, a gente praticava bullying, recebia bullying também, de tudo quanto é lado. E achava que aquilo tudo era normal, era engraçado. Eu olho para trás e falei, nossa, que tristeza a ignorância, que tristeza a nossa ignorância. Não é? E o ruim, e isso a gente lembra com muita tristeza, é de ver que no agrupamento, por exemplo, no bairro, né, tinha aquela turma, e às vezes chegava um elemento novo que era mais ou menos excluído, e aquela pessoa iria lá perseguida, com aquelas brincadeiras, assim, sabe, mais insensatas que tinha, ele sempre era o bode expiatório. Esses filmes americanos, de escolas americanas, que fazem apologia há décadas passadas ao bullying, né, dentro das escolas. E como isso repercutiu e teve uma influência das pessoas aplaudirem o melhor atleta, a mais bonita, a líder de torcida, ou seja, e o restante teria que ser excluído. Exatamente. Não atendia as exigências. Você vê quanta coisa, né, que a gente às vezes identifica a falha do outro e fica lá num julgamento apressado sem perceber as raízes que levaram aquilo. Nós não temos os processos em mãos, é isso que ele está definindo, né? Mais um só, para não cansá-los. Acusaste os irmãos que caíram em desdita e falência, classificando-os na lista dos celerados, né? Contudo, nem de leve assinalaste a presença daqueles que os sitiaram no beco da aflição sem remédio. Isso pode abrir para muitos campos. Mas a gente pode pensar muito mesmo na questão até da influência espiritual que foi sinalizada aqui de alguma forma. Quando nós lemos o livro Libertação, deixa a gente pensando. Porque quando você vai ver lá o que o André Luiz está narrando acerca daquela obra, nós vamos ver que na vida física, a Margarida, que é um espírito, né, uma encarnada que está ali debaixo de uma pressão espiritual severa, é uma pessoa que está numa casa, inclusive, muito bonita ali no campo social. Então, se nós passássemos hoje em frente àquela casa, olhando e vendo aquela... não ia haver muita coisa de anormal ali, não. Mas se pudéssemos ver a correspondência de natureza espiritual, assustaríamos. Porque aquele ambiente, embora bonito no campo aqui, né, externo, com a nossa visão limitada, ele faz parte, vamos dizer assim, a extensão de uma cidade estranha, como relata o André Luiz nessa obra.
ela está monitorada por um grupo de espíritos muito perversos, né, sob a coordenação do espírito Gregório, não é assim? E ela está sendo vitimada, né, dia a dia, sendo minada nas suas forças por esse agrupamento, o esposo fazendo isso para tentar um processo de solução, né? Mas um processo extremamente complexo, extremamente complexo. Salvo engano, quando um espírito instrutor vai lá para auxiliar no quadro, que ele tem uma linha de afeição com a Margarida, ele vai lá nesse sentido, o Gregório fala, não posso, ele resistente fala, não posso ceder. Junto dessa equipe de perseguição tem 60 espíritos fazendo o meu trabalho. Já imaginaram, gente? 60 espíritos fazendo um processo de obsessão, revezando em processos de obsessão. E a gente chega, passa em frente à casa, vê a pessoa que está lá no processo de... Nossa, mas que preguiça, de vez levanta um pouquinho, pelo menos vai lá fora ver um pouquinho do sol. A gente não conhece, gente, o nível de dor e sofrimento que a pessoa atravessa, a gente não sabe, né, tudo que a pessoa passa. Os processos de depressão, não é isso? Quantas vezes a gente fala de forma apressada? Ah, isso aí não tem? A gente não sabe o que a pessoa atravessa. Precisamos parar e pensar. Né? É isso que ele está dizendo. Diante da justiça, quando ele fala na luz da justiça, quando ele cita a palavra luz, é nesse sentido. Amplia a sua concepção. Percebe que pode ter ângulos que você ainda não identifica. Né? E com base nisso, o que você pode fazer? Ao invés de fazer uma análise crítica. E ele vai dar aqui o recado. Primeiro, não queremos com isso consagrar o regime de responsabilidade. Todos respiramos no universo ante a luz da justiça. O autor de uma falta naturalmente responderá por ela. Foi tudo que nós trabalhamos aqui. Mas ele complementa, nos tribunais da imortalidade, cada espírito devedor resgata suas próprias contas. No entanto, em todas as circunstâncias, saibamos semear o bem, esparzir o bem, sustentar o bem e cooperar para o bem. Né? Só estou lembrando uma colocação que eu trouxe aqui no Evangelho segundo o Espiritismo, que é muito importante nessa questão da nossa análise apressada. Olha o que registra lá, né? José, o Espírito Protetor. Sede, pois, severos para convosco, indulgentes para com os outros. Lembrai-vos daquele, aqui tinha que estar com letra maiúscula, tá? Lembrai-vos daquele que julga em última instância, que vê os pensamentos íntimos de cada coração e, por conseguinte, desculpa muitas vezes as faltas que censurais. Ou condena, aqui, relevais, porque conhece o móvel de todos os atos. Né? Vê a condição falível de nós humanos com os processos apressados, que a gente vê só a superfície. E José, o Espírito Protetor, está advertindo. Lembra daquele que julga em última instância. Está falando de Deus. Né? O Criador sabe o móvel de cada uma das nossas ações. Muitas vezes aquilo que nós julgamos equivocado, para ele é puro atenuante. E aquilo que para nós é tranquilo, tem os seus agravantes. Então a nossa visão ainda é muito distorcida. Né? Daí o não julgar o Evangelho tantas vezes trabalhado. Onde eu parei, esparzir o bem, sustentar o bem, cooperar para o bem, de vez que as nossas ações provocam nos outros ações semelhantes. Tá? Essa frase a gente... Olha lá. No entanto, em todas as circunstâncias, sabemos semear o bem, esparzir o bem, sustentar o bem, cooperar para o bem. E olha o que ele fala. De vez que as nossas ações provocam nos outros ações semelhantes. Por isso que a gente é convidado a fazer as expressões dos terrenos do bem, gente. Porque quando a gente exerce o terreno do bem, a gente estimula o outro também a fazê-lo. Fiz referência aqui ao livro Libertação, não é isso? Nós vamos ver a Margarida lá no processo complexo de um processo obsessivo e o Gúbio, que é um espírito já equilibrado, né, vai lá em socorro àquele coração. Ele chega lá e fala assim, expande a sua luz, manda os espíritos obsessores. É assim que ele faz? Como que ele faz? Expande o bem, ele vai lá, passa por aquelas expressões como se fosse um deles, começa com jeitinho a conversar com um e o outro, conhece a dor de um daqueles grandes perseguidores que é Saldanha,
E aí você vai ver a dor que o filho, aquele companheiro experimenta. Você fica com compaixão do obsessor. Quem já leu o Libertação? Não fica? Você começa a ter, você fica compadecido da dor do obsessor, porque o que ele sofre com os seus familiares, que estão ainda encarnados. E aí ele começa a ajudar os familiares, socorre quem está no hospício, deixa todo mundo harmonizado. Vai até em questões de justiça conversar com o juiz que determinou uma causa equivocada. Ajustou tudo. Aí o outro fica sabendo. O Saldanha fica todo satisfeito, né? Agora tem ele como um amigo, ele era um obsessor. Aí ele vai lá no outro e fala aqui, você podia me ajudar? O Saldanha é obsessor pedindo para o outro obsessor, que também é no processo completo. Você podia me ajudar. Tem um mago aqui, um mago da luz que fez isso, fez aquilo. O outro pergunta, será que ele não pode também me ajudar? Né? Aí ele falou, conversa com ele, né? Ele foi lá conversar com o Gubi. Porque aí você vai ver a dor daquele outro companheiro. A gente se compadece da dor do outro. Ele tinha um filho que estava sendo envenenado pelo segundo esposo, né? Ele era casado, tinha deixado uma fortuna para a esposa. Eles tinham um filho. Aí um enfermeiro foi lá para cuidar do filho, viu a grandeza das riquezas lá, se impressionou, né, investiu na jovem. Ela, fragilizada pela dor do menino, ganhou a simpatia dele, aproximou-se e queria casar-se. Mas ia ter que dividir a fortuna com o filho, não é? Começa a envenená-lo com medicação, dia a dia. Já pensaram? Você assistindo a tortura de um filho? Não dá para compadecer desse obsessor? Dá. Não é? O Gubi vai lá, traz os dois fora do corpo físico, dialoga com eles, que adverte, eles modificam, pronto. Os dois se tornam amicíssimos de Gubi. Aí o Gubi chega e fala, eu tenho um coraçãozinho que é caro ao meu coração, é a Margarida, vocês podem me ajudar? Não precisou de mais nada, né? Entregaram para eles de bandeja, ajudaram e tudo. Aposta no terreno do bem, gente. Pois não? Deixa eu te perguntar, no caso dele que estava vingando dessa mulher que não tinha nada a ver com isso. Dele quem? Esse que... Do Saldanha? É desses obsessores? Por que ele não foi lá ajudar? Ele foi, mas pela condição dele de perseguidor, ele não tinha acesso. Ele tentou de todas as formas, estava lá constantemente, mas ele não conseguia. Porque ele estava identificado com as expressões negativas. Então, ele não conseguia. Porque é só o amor que soluciona as questões do mal. Só o amor. Não tem outra expressão. Né? Interessante de pensar. É isso que ele vai falar. Ele finaliza ali, tem um outro aspectozinho bem no finalzinho, antes de terminar, ele fala, e se aquele que faz o mal é passível de pena, aquele que organiza o mal conscientemente sofrerá pena maior. Né? Ele está enfatizando aquilo que foi colocado por Kardec na quarta obra da codificação, no parágrafo 21 do Código Penal da Vida Futura. Então, aquele que organiza o mal consciente, ele é muito mais responsável. E aí a gente ficou pensando, já estamos aqui no finalzinho, 1 minuto só, vou roubar de vocês. Porque essa parte final de Emmanuel, ela traz uma reflexão para nós nesse sentido. Porque ele fez toda essa abordagem em torno do tema e termina dizendo, se aquele que faz o mal é passível de pena, aquele que organiza o mal conscientemente sofrerá a pena maior. A gente fica pensando da nossa responsabilidade com o conhecimento que a gente tem diante desse tema. Porque a gente já está conhecendo sobre isso. E o que fazemos com aqueles corações que estão envolvidos nas faixas do mal? Fazemos ainda aquela expressão, né, do noticiário, julgando lenha na fogueira? Ou já estamos tendo condição de fazer uma prece por alguém que está em falha, né? Interceder por alguém, às vezes até nas atividades que a gente tem em nosso meio, levar o nome para uma reunião de ajuda espiritual, né? A gente fica pensando se já não somos conscientes disso e que a ausência desses movimentos já não seja esbarrãozinho na lei divina. Vamos pensar nisso. Mas a gente com consciência. Oi? Com conhecimento, a consciência também. Com a consciência, né? Com conhecimento, a consciência cobra mesmo. Né? A gente fala assim, nossa, é uma coisa ruim. É muito melhor viver assim,
com essa pressão do que na ignorância. Gente, a ignorância é a mãe de todos os males, já diz o ditado popular, né? Conhecimento é uma bênção. Nós ficamos por aqui só lembrando a figura de Gúbio, que através dessa postura no capítulo do bem, fez amigos para a eternidade, né? Mostrando como vale a pena. Vamos pensar nisso. Amado e Mestre Jesus, interrompendo a nossa participação, estamos agradecendo as oportunidades do estudo, das reflexões que aqui circularam, importantes para o bom encaminhamento da nossa vida. Ajuda-nos a vivermos as consequências desse entendimento, nas questões comuns da nossa vida, em relação aos corações que de nós se avizinham, a fim de nos tornarmos também corações melhores. Agradecemos àqueles que, indulgentes para com as nossas imperfeições, tanto nos amparam e nos auxiliam, estimulando-nos aos campos do bem, esquecidos dos males e imperfeições que ainda carregamos. Que Jesus também os abençoe e seja conosco, hoje e sempre. Que assim seja.